Já passou pela sua cabeça por que pessoas sem noção normalmente chegam ao topo? Porque aqueles que manipulam e enganam parecem ser recompensados enquanto os honestos lutam para avançar. Friedrich Nietzsche encarou essa brutal realidade sem filtros. Para ele, o mundo nunca foi justo e nunca será. O sucesso não pertence aos mais virtuosos, mas aos mais audaciosos, aqueles que não temem impor sua vontade. Mas significa que devemos nos tornar impiedosos para triunfar? A moralidade é realmente uma fraqueza? O filósofo alemão nos apresenta uma verdade incômoda. A maioria das pessoas vive seguindo uma moralidade de escravos, valores de submissão que as mantém presas em ciclos de mediocridade, aguardando o reconhecimento que nunca chega. Porém, Nietzsche não está pregando a tirania. Sua filosofia propõe algo mais profundo, o conceito do Übermensch, o além do homem, que transcende limitações sociais sem se tornar um monstro. A verdadeira conquista para Nietzsche não está na dominação brutal dos outros, mas na capacidade de criar algo maior que si mesmo. O poder duradouro não vem da manipulação, mas da transformação, tanto pessoal quanto do mundo ao redor. O Übermensch não precisa esmagar os outros para se elevar. Ele entende que criar valor tem mais impacto que dominar pela força. Enquanto manipuladores podem subir rapidamente, acabam caindo com a mesma velocidade, consumidos por sua própria arrogância. Em vez disso, Nietzsche propõe um equilíbrio entre poder e ética. Não a ética convencional que nos mantém fracos, mas uma moralidade autodirigida, baseada em valores autênticos que capacitam em vez de restringir. Esta jornada começa reconhecendo que o mundo não recompensa automaticamente a bondade. Precisamos aprender a navegar pelo jogo do poder com inteligência e estratégia, sem perder nossa essência. Ao contrário do que muitos interpretam erroneamente, o Übermensch de Nietzsche não é um tirano cruel. Ele representa a superação da moralidade convencional, não para destruir, mas para construir algo melhor. O Übermensch está além das amarras da culpa, do ressentimento e das convenções sociais que aprisionam a maioria. Ele não segue cegamente as regras do jogo. Ele as reescreve não por rebeldia vazia, mas para criar algo significativo. O caminho para tornar-se um Übermensch começa com o abandono da esperança ingênua de que o mundo funciona de maneira justa. Isso não significa tornar-se cínico ou cruel, mas compreender que ninguém virá salvá-lo. Se você deseja algo, deve lutar para obtê-lo. Diferentemente dos manipuladores que buscam controlar os outros, o Übermensch busca domínio sobre si mesmo. Ele não age por medo ou necessidade de aprovação, mas pelo desejo de autossuperação. Isso exige aprender a gerenciar o desconforto, tomar decisões difíceis e assumir responsabilidade pelo próprio destino. Talvez o aspecto mais revolucionário do Übermensch seja a criação de valores próprios. A maioria vive seguindo normas herdadas, tentando agradar aos outros ou evitando conflitos. O Übermensch define o que considera valioso e vive de acordo com isso, mesmo quando contradiz as expectativas sociais. Mas atenção! Isto não é simplesmente alguém que se rebela contra tudo e todos. Não é um adolescente revoltado, nem um déspota impondo sua visão pela força bruta. É alguém que encontra um propósito maior e cria algo novo. Uma ideia, uma arte, um empreendimento, um movimento ou uma nova maneira de enxergar a vida. A força interior não vem da dominação dos outros, mas da autenticidade e da capacidade de criar. Ele transforma em vez de simplesmente destruir. Enquanto o tirano precisa constantemente provar seu poder subjugando os demais, o Übermensch encontra força em sua própria integridade. O grande erro que muitos cometem ao buscar poder é acreditar que precisam escolher entre ser explorados ou explorar. Esta falsa dicotomia leva muitas pessoas a adotarem o cinismo, pensando que para vencer é necessário enganar e destruir. Nietzsche nos ensina que o verdadeiro poder não vem da malevolência, mas da capacidade de criar algo maior que nós mesmos.
O primeiro passo para encontrar este equilíbrio é desenvolver uma consciência estratégica. Compreender que o mundo não recompensa os mais justos, mas os mais preparados. Ser ético não significa ser ingênuo. Muitos fracassam porque acreditam que basta ser bom para que as portas se abram. Aqueles que realmente prosperam sabem que é preciso combinar inteligência emocional, visão de longo prazo e coragem para agir. O poder não cai simplesmente nas mãos de alguém. Ele deve ser conquistado. O segundo passo é abandonar o medo de desagradar. O maior inimigo do sucesso é a necessidade de aprovação. Quantas pessoas permanecem presas em empregos que detestam, relacionamentos destrutivos ou estilos de vida sem sentido simplesmente porque temem contrariar os outros? Nietzsche nos ensina que apenas aqueles que se libertam dessa prisão mental podem realmente viver. O Übermensch não busca agradar a sociedade, ele a transcende. Isso não significa agir de maneira impulsiva ou agressiva. O poder duradouro não vem da força bruta, mas do respeito e da influência. As pessoas mais bem-sucedidas não são as que esmagam tudo em seu caminho, mas as que sabem inspirar e liderar. Isso nos leva ao terceiro ponto crucial: a criação de valor. Aqueles que apenas exploram os outros podem ascender rapidamente, mas sempre acabam caindo. O verdadeiro poder pertence àqueles que constroem algo significativo. Uma empresa, um movimento, conhecimento, arte, qualquer coisa que tenha impacto real. Quando você cria valor, torna-se indispensável. Não precisa manipular para permanecer no topo, pois sua presença faz a diferença. Qual é a diferença fundamental entre aqueles que realmente transformam o mundo e os que apenas sobrevivem a ele? Não é inteligência, origem ou sorte, é algo muito mais profundo. A autossuficiência emocional é o verdadeiro segredo dos poderosos. Nietzsche observou essa qualidade rara em figuras históricas que deixaram legados duradouros. Eles não dependiam do aplauso constante. Não se desintegravam diante da crítica. Sua força emanava de dentro. O mundo exterior é imprevisível e muitas vezes injusto. Mas quando você constrói uma fortaleza interior, torna-se invulnerável às tempestades externas. Este é o paradoxo. Quanto menos você precisa da validação dos outros, mais poder real você tem sobre sua própria vida. Mas essa autossuficiência tem um preço. Exige que enfrentemos medos profundos. O medo da rejeição, da solidão, do fracasso. A maioria prefere evitar esse confronto doloroso. Preferem a segurança da mediocridade à incerteza da grandeza. Nietzsche desafiou essa mentalidade. Para ele, a vida existe para ser vivida plenamente, não para ser tolerada com segurança. O Übermensch abraça o desconforto como caminho para o crescimento. Superar a ilusão de justiça é talvez o teste mais difícil. Desde a infância, somos condicionados a acreditar que o bem sempre vence no final. Essa narrativa reconfortante nos mantém obedientes e esperançosos, mas também nos torna vulneráveis. Enquanto esperamos passivamente que o universo recompense nossa bondade, outros estão ativamente moldando a realidade. Eles não esperam a justiça, eles a criam. Não aguardam oportunidades, eles as fabricam. O verdadeiro poder não é sobre controlar os outros, mas sobre dominar a si mesmo. Quando você se torna inabalável interiormente, as circunstâncias externas perdem seu poder sobre você. As opiniões alheias se tornam ruídos distantes. Este é o segredo que Nietzsche revelou. O controle de si mesmo é o único controle real que existe. Um tirano pode comandar exércitos, mas permanece escravo de seus próprios impulsos. O Übermensch comanda primeiramente a si próprio e, por consequência, influencia o mundo ao seu redor. Enquanto a maioria debate sobre como obter poder sobre os outros, poucos compreendem que o poder verdadeiro começa com a conquista de si. Esta é a força que vem de dentro, autêntica, inabalável e praticamente impossível de derrotar. Chegamos então à encruzilhada filosófica.
É possível alcançar o sucesso sem se tornar aquilo que desprezamos? Nietzsche nos oferece uma resposta surpreendente, que transcende a falsa dicotomia entre fraqueza e crueldade. O erro fatal que muitos cometem é confundir poder com tirania. O verdadeiro poder não nasce da capacidade de esmagar os outros, mas da habilidade de elevar-se acima das limitações que aprisionam a maioria. Isso requer uma combinação única de iniciativa e sabedoria. A audácia para agir decisivamente e a sensibilidade para perceber as consequências de longo alcance. Entre a ingenuidade que nos torna vítimas e o cinismo que nos torna predadores, existe um terceiro caminho, o da autotransformação. O Übermensch não espera que o mundo se adapte a ele. Ele se adapta ao mundo sem perder sua essência. Ele não reage apenas às circunstâncias, ele as cria. Este é o grande desafio que Nietzsche nos apresenta. A coragem de escrever nossas próprias regras, não regras arbitrárias nascidas do capricho, mas princípios autênticos que refletem nossa verdadeira natureza. Esta autonomia moral é revolucionária porque nos liberta tanto da escravidão da conformidade quanto da tirania do ego descontrolado. O sucesso sem cinismo vem quando aprendemos a navegar pelo jogo do poder com os olhos abertos, reconhecendo sua dureza sem deixar que ela endureça nosso espírito. Requer que sejamos estratégicos sem sermos manipuladores, assertivos sem sermos cruéis, ambiciosos sem sermos predatórios. Os que realmente transformam o mundo não são nem os ingênuos nem os tiranos. São aqueles que encontraram a força para permanecer humanos em um mundo desumano, para criar em vez de apenas consumir, para elevar em vez de apenas dominar. O desafio está lançado. Você continuará esperando que o mundo seja justo ou terá a coragem de criar sua própria versão de justiça? A escolha entre submissão e dominação é uma falsa escolha. O verdadeiro caminho, o caminho do Übermensch, é a autodeterminação consciente. É este o legado filosófico que Nietzsche nos deixa. Não uma doutrina para seguir, mas um chamado para despertar.